Tudo bem, pastor? Bem com vocês? Eu estava entregando a mensagem hoje, um recado de Deus para as pessoas. E Provérbios capítulo 24 diz, né, que se você te mostrar frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. Então a Bíblia dá a entender que conforme eu me comporto, vai sendo liberado um tanto de força. E o próximo versículo 11, eu queria ler para os senhores agora. O próximo versículo, a gente prega bastante o Provérbios 24:10, né? O 24:10 é muito pregado entre os pastores. Mas o 11, ele é, na verdade, como é que vamos dizer assim, o complemento do 10. Que diz assim, quer ver? Olha que interessante, pastores. Olha que legal. O Provérbios 24:10 está aqui, né? Se te mostrares frouxo, né? A forma que você se comporta, a tua força vai ser pequena. Então, a força de Deus que vai ser liberada para a gente, depende de como nós nos mostramos, nós nos apresentamos. Mas no versículo 11 diz assim, ó, livra os que estão destinados à morte. Isso aqui é a pessoa desenganada. A pessoa que está destinada à morte, ela está desenganada, né? Quando a gente vai fazer, muitas vezes, visita, né, no hospital, e a pessoa diz assim, ó, olha, a pessoa não tem mais jeito. Então ela está destinada à morte. É desenganado, né? Ele diz assim, ó, livra os destinados à morte e salva os que são levados para a matança. Ou seja, não tem como escapar. Agora escuta só. E salva os que estão levados à matança. Agora lê isso aqui para mim, pastor. Ó. Se os puderes retirar. Fala de novo comigo, pastor. Se os puderes retirar. Mas como assim, se os puderes retirar? Isso que mexia comigo. Eu disse que Deus, ele está dizendo que Deus livra os destinados à morte, aqueles que estão indo para a matança. Ele diz, se os puderes retirar. Eu não entendi. É a ligação com o versículo 10. É conforme você se comporta. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas será pequena para quê? Para livrar os destinados e os que foram levados à matança. Aí eu disse, caramba, se eu me comportar corretamente, se eu me comportar firme, revoltado, não aceitar a situação, ele vai liberar poder suficiente para livrar o desenganado e aquele destinado à matança. O senhor concorda, pastor? Concordo plenamente, pastor Michael. As pessoas que estão com problemas sérios, como esses enganados à morte, não pode se mostrar, isso é assim mesmo. Não pode aceitar de forma nenhuma. Não pode. Ela tem que lutar em nome de Jesus. A própria Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está renovando agora através dessa palavra de hoje. Aleluia. E o Senhor vai estar onde? Renovando o entendimento das pessoas, para que elas possam ser livres de todo e qualquer tipo de obra do diabo. Hoje estarei em Campo Grande, pastor Michael, em reuniões poderosíssimas, onde o poder de Deus vai se manifestar poderosamente. Estarei lá trazendo a palavra forte para renovar o seu entendimento. E você que não aceita o fracasso, você vai estar comigo hoje, ainda em Campo Grande. Hoje teremos ainda às 15 horas e também às 19 horas, reuniões de puro poder, onde a unção de Deus vai se manifestar. É Avenida Cesário de Melo, 2245, Campo Grande, pastor Michael. Maravilha, meu pastor, e o senhor? O senhor também compreende dessa mesma forma, dessa mesma maneira, né? Exatamente, pastor. Não pode, sabe, aceitar como se fosse uma coisa normal, passiva. Se a pessoa vai aceitando, o senhor estava escutando a pregação ali fora, né? Estávamos ouvindo. O povo de Israel, por longos anos, eles foram suspirando e tomavam chicotada nas costas, e tipo assim, vai ser assim mesmo. Mas daqui a pouco eles chegam, e aí Deus disse, opa, agora eu conheci esse povo. E aí Deus desceu, pastor. Dessa forma, a bênção, a vitória é uma parceria entre nossas atitudes e Deus. É uma parceria. A vitória vem por uma parceria entre nossas atitudes e o poder de Deus. A Bíblia diz isso, que nós somos cooperadores de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 fala isso. Somos cooperadores. Então não é uma coisa unilateral. Assim, eu dependo só do poder dele. Não é só Deus e não é só a gente. Os dois. Uma parceria, uma combinação de atitudes produz a vitória. Porque se fosse só, do que viesse só do poder de Deus, não tinha hospital, né? Exatamente. Não existiria hospital se fosse só pelo poder de Deus, né? Deus não quer ninguém sofrendo. Se dependesse dele, só dele, não haveria sofrimento no mundo. Então, quando a gente faz essa parceria que o senhor falou, gostei dessa palavra. Isso aí. Fez essa parceria, o poder de Deus se manifesta mediante o nosso comportamento. Exatamente. A atitude certa faz o poder de Deus operar em nosso favor. E aonde o senhor vai estar, meu pastor? Eu estarei hoje, logo mais, às 3 da tarde, às 7 da noite, em Olavo Bilac, Duque de Caxias, renovando o seu entendimento com a palavra de Deus, para mudar o seu comportamento, você reagir com fé e vencer este mal que está na sua vida. Inclusive hoje pela manhã tivemos uma boa reunião, uma moça com hérnia umbilical chegou com fortes dores e Jesus a curou milagrosamente.
vai ter mais milagres. 3 da tarde, 7 da noite, na rua Pedro Lessa, 1517, Olavo Bilac, Caxias. E, se o senhor permite, nesta segunda-feira, nosso amigo aqui, pastor Joel, vai estar com a gente. Olha que numa reunião especial, o dia do desafio. Nesse espírito aí, pastor Maicon, não vamos fugir do desafio. Se o gigante desafia, a gente compra a briga, vai para cima, bota o gigante no chão, igual fez Davi. Pastor Joel vai estar com a gente, vai ser uma festa muito linda, uma multidão presente. Nesta segunda-feira, 7 da noite, o dia do desafio, Rua Pedro Lessa, 1517, em Olavo Bilac, Caxias. Maravilha. Pastor Siriano, meu amigo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor? O senhor está entendendo a mensagem que nós estamos meditando Eu aqui? estou entendendo, na hora eu lembrei do Gideão. O Gideão estava inconformado com a situação. Tinha que levar tudo. Ou seja, ele estava lutando, ele não queria, ele não aceitava aquela situação. E tem muitas pessoas que às vezes estão aceitando o problema, aceitando a doença, aceitando a miséria. Vão pegando como se fosse a forma da situação, né? Tipo bolo, né? O bolo é uma forma. Se conformando. Isso, e vai ficando como se fosse assim, vai pegando um molde. Agora, isso que o senhor falou agora do Gideão é uma coisa interessante. Você já parou para pensar ali em Juízes capítulo 6, pastores, onde fala essa mensagem? O que acontecia? Os midianitas vinham e tomavam a colheita do povo de Deus, mas deixavam uma parte para eles comerem, olha isso, para eles comerem, para terem saúde, para plantar de novo. Olha que desgraça, eles não matavam o povo, eles não matavam, eles iam matando eles às mínguas. E tem muita gente que está desse jeito, porque a gente pensa que os midianitas vinham em bandos, né, atacavam o povo e matavam, não matava ninguém. Eles até deixavam o pessoal ir para as cavernas. Então as cavernas, eles se retiravam. Então eles se retiravam, pegavam a colheita, né, do povo e deixavam uma parte para eles comer. Então a Bíblia diz que eles empobreceram, mas não morreram. Então toda vez era assim. Aí o Gideão disse: chega, o meu trigo não vai pegar mais. Escravidão, né? A escravidão sempre foi assim. Foi, né? Os ricos da época davam comida para os escravos para eles ficarem fortes para poder o quê? Trabalhar. Usufruir deles, né? Usufruir deles, do trabalho, do suor deles. E na época de Gideão era a mesma coisa. E tem muita gente que está assim, está sofrendo, não faz nada. Gideão estava revoltado. Deus só veio e se manifestou a Gideão, porque dentro de Gideão tinha uma revolta. Foi o único que disse: o meu trigo não. E ele pode levar o trigo dos outros, o meu trigo não é. E ele falou para Deus: se o Senhor for comigo, por que tudo isso não sobreveio? Ou seja, ele estava revoltado, ele estava chateado com aquela situação. Ele queria uma mudança de vida. Mas tem uma coisa legal aí nessa passagem. Vocês já viram? O Gideão fala assim, tá vendo? Olha o que Gideão fala. Se o Senhor é conosco, ele não fala isso. Se o Senhor é conosco, por que tudo sobreveio? Aí Deus diz assim, ó: ô Gideão, eu sou contigo. Você já parou para pensar? Ele está clamando a Deus, está dizendo o quê? Se o Senhor é com quem? Conosco. E Deus fala bem assim, ó: varão, eu sou contigo. Por quê? Eu não sou com todo mundo, eu sou só com você por causa dessa tua atitude. Por causa dessa atitude. O povo já estava desanimado. Se você fizesse o que todo mundo faz, eu também mereci contigo também. Mas por causa do teu comportamento, eu sou contigo. Contigo. Então, talvez você esteja dessa maneira, esteja assim passando uma luta, uma batalha na sua vida. Não se conforme, não se conforme com esse diagnóstico, não se conforme com essa situação financeira, com esse problema espiritual. Talvez você que durante a noite você não consegue dormir. Olha, eu conheci, pastor, uma pessoa falar assim comigo: pastor, faz tempo que eu não durmo. Tá amarrado. Sério. Se tem uma coisa que destrói o cara, é isso, né? O cara ficar a noite inteira sem dormir e de manhã tem que trabalhar. Puxa, o pessoal não aguenta, amigo, muito tempo. Aí ela falou assim comigo, eu falei: olha, vamos buscar a Deus. E depois que nós começamos a buscar a Deus, amarramos aquele mal, mandamos o mal embora, passou a dormir. Glória a Deus. Era um espírito mal. É um demônio, né? Então hoje, sexta-feira, é dia de libertação. Para quem quer uma oração de libertação? Pastor, eu preciso dessa oração. Pastor, eu ouço vozes, eu vejo vultos. Pastor, olha, pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Eu sinto arrepios até dentro da minha própria casa. Tem gente, a casa deveria ser um pedacinho do céu, mas tem gente que tem medo de estar dentro da própria casa dela. Está repreendido com a dentro do próprio quarto dela. Então você é o meu convidado. Hoje, aí das 15 e às 19h30, aqui na Rua Federico Quartaroli, número 75. Pastor também
domingo nós estaremos também pessoal, na mesma fé, né? O pessoal andou pegando seu pé por causa do domingo. O senhor, né? Então fala domingo pra nós. Domingo! Viu? Vai ser muito forte aqui no Recreio dos Bandeirantes, busca do Espírito Santo, comunhão com Deus. 8 da manhã, às 15 e às 19 horas comigo. Não passo para ninguém, pastor. Todas as reuniões aqui na rua Frederico Quartaroli, número 75, Recreio dos Bandeirantes. Se esforce, Deus está contigo. Quando vai ser então? Domingo. Domingo. Domingo, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Vai ser muito forte. Deus te abençoe, meu pastor. Obrigado, pastor. Pastores, vocês são a bênção de Deus. Deus, agora lembrei até dos 4 homens que levaram o paralítico. Hoje nós vamos fazer muitas pessoas caminharem. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus.